Falamos então sobre os 4 tipos mais clássicos, de líderes ou de liderança. Esses 4 tipos que falamos, quais sejam líder autocrático, democrático, liberal e paternalista, são os tipos que primeiro se evidenciaram enquanto estudos, científicos de tipos de liderança. Obviamente que posterior a isso, vieram e continuam vindo vários outros tipos de nomenclaturas que vão pegando características de uma ou de outra, ou de um ou de outro perfil de liderança, assim como nós mostramos aqui. Se nós formos falar, tem vários. Alguns, por exemplo, dos que são citados posterior a esses, né? O tipo de líder técnico. Rapidamente, aquele líder que o líder técnico é aquele que sabe fazer aquilo que ele lidera, ou seja, ele é especialista no serviço, na mão de obra daqueles que estão sendo liderados. Então, ele acaba exercendo muito poder de referência. As pessoas respeitam o líder técnico porque ele sabe fazer. Né? Então, quando ele está pedindo alguma coisa, não tem aquele pensamento, ele está pedindo isso porque ele não está no dia a dia aqui fazendo para ver que não dá. Não, não, eles respeitam porque ele é o líder técnico. Pode ter um problema muito grande quanto a isso, de alguns colaboradores acabarem se mal acostumando e pedindo auxílio dele em todas as coisas, assim, minimizando as suas cargas, ou mesmo fomentando a sua desconfiança ou a sua autoconfiança que está lá embaixo, né? Então tem esses problemas também. Tem aquele líder, aquele outro líder que é o servidor, que ele é preocupado com a equipe, ele quer servir, né? Ele tem muita empatia, porque ele de fato consegue se colocar no lugar dos seus liderados. E esse líder servidor é um líder cumpridor, e muitas vezes ele coloca a mão na massa também. Na maioria das vezes, ele é um facilitador, né, provendo as ferramentas, mas ele acaba se envolvendo mais diretamente com o trabalho. O grande problema do líder servidor é que alguns colaboradores também mal intencionados podem acabar escorando nele. Né? Temos aquele líder também chamado líder coach, né? Que nos idos aí do início aí dos anos 2000, um pouco depois, começou a ser uma febre, né? 2008, 2009, 2010, coaching, todo mundo queria fazer cursos de coaching. O líder coach é aquele que, grosso modo, identifica as habilidades, identifica os potenciais dos seus colaboradores enquanto individuais e tenta potencializá-los e relocá-los da melhor maneira possível, tá? Mas se a leitura desse líder ela for distorcida, se ele não conseguir fazer a leitura correta que se espera dele, ele pode estar colocando uma pessoa em um lugar que não é o dele, né? E ao invés de diminuir a rotatividade, aumentando essa rotatividade, porque a identificação não foi a melhor identificação feita. Muitas vezes o líder coaching ele acaba tendo o problema de querer fazer tudo sozinho, não contando aí com auxílio de psicólogos e outros profissionais que podem ter uma bagagem muito maior do que ele, por exemplo, na leitura comportamental, na leitura de perfis, né? E ele acabar tentando fazer tudo sozinho com uma autoconfiança, e isso pode ser um tiro pela culatra, tá? Mas esse é o líder coach, ele procura as melhores habilidades e procura desenvolver essas habilidades junto aos seus colaboradores. Bom, tem também aquele líder carismático. O líder carismático é aquele líder bem engajado, conversa com todo mundo, sorri para todo mundo, a presença dele é uma ótima presença no ambiente, diferentemente daquele líder que, quando chega, os funcionários já ficam bitolados, trabalhando, suando só porque o líder está ali. Não, o líder carismático, quando ele chega, todo mundo está feliz, geralmente todo mundo sorri, porque ele é engajado com todas as pessoas. Né? Isso é muito bom, no sentido de que ajuda também as pessoas a terem uma certa liberdade nos seus trabalhos. O líder carismático, ele chama atenção, muitas vezes ele xinga e as pessoas elas não sentem que foram xingadas. Muitas vezes ele puxa a orelha e as pessoas não sentem que foi um puxão de orelha,
que não doeu tanto, mesmo sendo corrigidas, porque elas têm prazer de ouvir o líder carismático, justamente por essa característica de ser muito engajado. Tá? Essa é uma característica muito propícia do líder carismático. Entretanto, pode trazer alguns problemas também. Né? Alguns colaboradores podem acabar vendo o líder carismático como igual a ele, e não como alguém que está com uma posição maior, né? Como gestor, como diretor, como mesmo proprietário da empresa. E pode acabar que alguns comportamentos eles não venham a ser inibidos quando deveriam, uma vez que nós estamos tratando de colaboradores com empresários, uma vez que nós estamos tratando de funcionário e patrão, né? Então, tem esse problema que pode ser mal encarado e mal visto, né? Nesse sentido, em que os colaboradores podem até ser muito ousados por uma permissividade maior do líder carismático. Mas, geralmente, quando é muito bem trabalhado, muito bem planejado também, ele vai saber se posicionar no momento ideal, fazendo até algumas brincadeiras que, se fosse de outro motivo, de outros líderes, de outros tipos de líderes, poderiam surgir até mesmo processos, né? Pedindo indenizações por causa de simples brincadeiras. Mas o carismático ele tende a fazer brincadeiras e geralmente os seus liderados não levam a mal, mesmo que algumas vezes sejam brincadeira de mau gosto. Mas por ser carismático, aquilo é relevado pela sua equipe. Tá? Então, esse é o líder carismático. Tem vários outros desdobramentos, mas eu gostaria de destacar mais um, que é o líder situacional. Líder situacional dizem que é o melhor tipo de liderança. Professor Danilo, qual que é o melhor tipo? Eu digo que o melhor tipo é aquele que mais se adequa a fazer com que a sua empresa alcance e ultrapasse os seus objetivos da melhor maneira, da melhor forma possível. Então, talvez esse tipo de liderança situacional caberia aí. Porque a liderança situacional é aquela em que o líder ele consegue se posicionar utilizando as potencialidades dos vários tipos de liderança, mas em momentos diferentes, para colaboradores diferentes e com intenções diferentes. Então, ele consegue ser muitas vezes paternalista com o tipo de colaborador que precisa, ele consegue ser democrático com a equipe em alguns momentos e autocrático em outros momentos, como momentos de turbulências financeiras, por exemplo, que demos exemplo lá na autocracia, mas ele consegue ser carismático em alguns momentos, ele consegue enxergar as potencialidades dos seus colaboradores, como no caso do coach. Então, ele é situacional, ele age sob demanda, de acordo com aquilo que é pedido, ele trabalha. Se todos, como líderes, conseguíssemos desenvolver somente os pontos positivos de todas as lideranças, nós teríamos aí uma liderança situacional perfeita, o que é ideológica. Você pode ter o melhor líder possível, em algum momento ele vai errar, porque ele é um ser humano, né? Ele vai errar como você, ele vai errar como eu também. Tá bom? Então, esses são aí alguns tipos de liderança. Espero que você tenha aprendido. Aprofunde nesses tipos de liderança, procurem saber o que mais pode ser agregado ao seu tipo de liderança individual enquanto potencialidade e talvez aquilo que precisa ser eliminado para que você tenha uma liderança cada vez mais em busca da excelência. Ok? Muito obrigado pela atenção. Aqui foram os tipos de liderança que trabalhamos até o presente momento.